Olá, turma, aqui é o professor José e a aula de hoje é sobre fatores climáticos, os fatores que influenciam na formação dos climas. O primeiro grande fator que a gente tem que levar em consideração vai ser a latitude. Não confunda latitude com altitude. Latitude é a distância em graus em relação à linha do Equador. Mas como isso influencia no clima? Se a gente usar apenas como base a latitude, a gente tem que relacionar com o eixo de inclinação da Terra, que faz com que os raios cheguem de forma diferenciada no nosso planeta, fazendo com que quanto mais perto da linha do Equador, onde os raios solares são mais intensos, mais quente fica o clima. Então, entre a linha do Equador e os dois trópicos, eu vou ter a zona tropical, onde predominam climas quentes. Entre o Trópico de Capricórnio ao sul e entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico ao norte, nós temos a zona temperada, uma zona de transição entre a região quente, intertropical, e a região mais fria. Ali vão predominar climas com estações bem definidas. Ao norte do Círculo Polar Ártico e ao sul do Círculo Polar Antártico, nós temos então a zona polar, ou as zonas polares, onde vão predominar climas muito frios. O segundo fator que a gente vai conversar daí agora é a altitude. Por que a altitude? Existe uma coisa chamada pressão atmosférica. Quanto mais perto do nível do mar, maior a pressão atmosférica. Por que isso ocorre? Porque eu tenho mais moléculas de ar. E essas moléculas absorvem calor. Então, quanto menor for a altitude, maior é a pressão atmosférica, maior é a temperatura. À medida que a altitude vai aumentando, essas moléculas elas vão ficando mais espaçadas, ou seja, vai ter menos. Então, quanto maior a altitude, menor é a pressão, menor é a temperatura e o ar fica mais rarefeito, ok? Numa média, a temperatura cai ali em torno de 0,6 graus a cada 100 metros e 6,5 graus a cada quilômetro. Isso em graus Celsius, ok? Junto com a altitude vai vir o relevo. Obviamente, o relevo ele vai ter um papel principalmente na circulação do vento. Um relevo alto, íngreme, ele impede às vezes a passagem de uma massa de ar. Um relevo mais baixo, plano, favorece, facilita. O relevo faz o ar se movimentar, porque se eu encontro uma barreira de relevo, esse ar ele tende a ascender, se ele for um ar mais quente e leve, e nisso ele vai mudando de pressão e ele vai então se movimentando. Então a gente tem aí a questão da latitude, altitude e relevo. Agora a gente vai ter dois outros fatores que se completam: a maritimidade e a continentalidade. A maritimidade é a influência dos oceanos sobre o clima. Quanto mais perto de um oceano, maior a influência da maritimidade. E como é que influencia? Influencia na questão da amplitude térmica. Áreas litorâneas, a temperatura varia menos. Amplitude térmica é a diferença entre a mínima e a máxima temperatura, ok? Por que eu tenho menos amplitude térmica? Vai ter uma situação ali chamada albedo, que é a capacidade que a superfície tem de absorver e refletir a radiação solar. A água, ela reflete muita radiação, porém ela absorve pouco. E quando ela absorve pouco, ela consegue reter esse calor também. O que vai acontecer? A água não permite que a temperatura fique tão elevada, porque ela não retém tanto calor, porque ela reflete. Porém, o que ela conseguir absorver vai ficar com ela por mais tempo. O que vai acontecer? Ela impede que à noite, por exemplo, a temperatura não fique tão baixa. Então eu tenho uma certa situação ali de equilíbrio. Não fica muito quente, mas não fica muito
frio, certo? Além disso, em áreas próximas aos oceanos serão áreas mais úmidas. Já a continentalidade, o que vai acontecer? O solo e as rochas, elas se aquecem muito rápido. Então, em áreas sob efeito da continentalidade, eu vou ter já uma amplitude térmica maior. Da mesma forma que absorve muito rápido o calor, as rochas, a areia, o solo no todo, eles vão perder esse calor. Eles não têm uma capacidade muito boa de ficar retendo o calor. Então, durante o dia, a temperatura vai lá para cima e à noite, a temperatura vai lá para baixo. Então, eu tenho uma amplitude térmica muito elevada. É assim que funciona nos desertos, principalmente. Por isso que durante o dia no deserto é muito quente e à noite é muito frio. O que acontece também? Quanto mais longe dos oceanos, mais seco é o ambiente. Basicamente, é assim que funciona a continentalidade e a maritimidade, que também vão influenciar naquela situação de brisa continental, brisa marinha. Como assim? Durante o dia, o ar quente está sobre o continente, ou seja, o ar que está sobre o continente é mais quente que aquele que está sobre o mar. Então, o ar frio sopra do mar para o continente, é a brisa marinha. À noite, o ar sobre o oceano está mais quente e o ar sobre o continente está mais frio. Então, o ar frio empurra esse ar quente, então sopra a brisa continental. Por fim, nós temos as correntes marítimas. A primeira função dela é equilibrar o clima, ok? Por quê? Porque existem as correntes quentes que se originam na região equatorial e as correntes frias que se originam nas regiões polares. Função da corrente fria: levar água fria para regiões mais quentes. Função da corrente quente: levar basicamente água quente para as regiões mais frias. Nessa dinâmica, um lugar não fica tão quente e o outro não fica tão frio. Assim é o equilíbrio. Áreas banhadas por correntes frias, geralmente, pessoal, são áreas com probabilidade maior de serem desérticas, porque a corrente fria resfria a água, fazendo com que não tenha evaporação e dessa forma não tenha chuva, ou a chuva não caia com grande quantidade. Já a corrente quente aquece a água, evapora a água, forma as nuvens e daí eu tenho a precipitação na chuva, ok? Então, quando eu penso no clima de qualquer lugar, saibam que é uma junção de fatores. E esses fatores, então, vão determinar o tipo climático de determinado local. Latitude, altitude, relevo, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas. Isso de forma natural, obviamente. A gente tem a influência humana que também causa alterações climáticas. Vamos lá, então, estudar as questões sobre esse assunto que já caíram no Enem? Então vamos lá, pessoal, para as questões ligadas aos fatores dos climas. Temos aqui um mapa. Quando a gente tem mapa, a gente tem que olhar o título: regiões áridas e semiáridas do mundo. Árida, bem escuro, semiárida, uns pontinhos. No hemisfério sul, a sequência latitudinal dos desertos representados na imagem sofre uma interrupção no Brasil devido à seguinte razão. Gente, áreas de média latitude, as regiões temperadas, a gente tem que pensar que os ventos eles vão em direção à zona intertropical, em direção à linha do Equador, e lá eles se encontram e formam a zona de convergência intertropical, a ZECIT. Por que no Brasil, na região sul ali, não temos o deserto? Vamos lá. Existência de uma superfície de intensa refletividade. Não, tá? Senão seria uma superfície muito branca. Preponderância de altas pressões atmosféricas. Preponderância de altas pressões ocorre nessa zona. Só que normalmente deveria ter o deserto por causa disso, mas a gente não tem o deserto. Influência de umidade das áreas florestais. Bingo, tá? Aqui a resposta. Chove na Amazônia, principalmente por causa da ZECIT. A Amazônia recicla a chuva vai em direção ao oeste, bate nos Andes e se desloca para o sul do Brasil, impedindo que se tenha um deserto. Predomínio de correntes marinhas frias. Isso formaria também deserto, e tem na região sul.
Ausência de massas de ar continentais. É pela massa equatorial continental que vem essa chuva. Vamos confirmar que é a letra C? Confirmado, tá aí, letra C, resposta correta. Questão de número 80. Vocês têm aí basicamente uma imagem que mostra o Sol mandando a sua energia, e daí nós vamos ter a reflexão. A geração de imagens por meio da tecnologia ilustrada depende da letra A, já está dizendo albedo dos corpos físicos. Por que o albedo? Capacidade de reflexão na superfície. Quanto mais clara for a superfície, mais ela reflete. Quanto mais escura, mais ela absorve. E aí a gente consegue ter então a obtenção de imagens. Não tem lençol freático aqui, campo magnético terrestre, não. Qualidade dos recursos minerais, como assim? Movimento de translação planetária. É o albedo. Se tu sabe o albedo, tu já exclui as outras 4 alternativas. Confirmado aí, albedo. Certo, galera? Forte abraço, se inscreve no canal e até a próxima aula.